Oi, lindona! Seja bem-vinda ao quarto episódio da nossa série Como Navegar pela Menopausa. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os sintomas, o que acontece com o nosso corpo e com a nossa mente durante essa transição e como lidar com essas mudanças da melhor forma possível. Para isso, eu estou novamente aqui, dividindo essa bancada com a minha amiga, a doutora Mara Rúbia, que é ginecologista e especialista em ginecologia endócrina voltada para a menopausa. Oi, amiga. Oi, meu amor. Graças a Deus, mais um episódio nosso, né? Construindo essa nova imagem da mulher climatérica e trazendo essa informação de qualidade, essa informação atualizada para a vida dela no dia a dia. E esse episódio hoje vai abordar uma coisa muito, muito importante. Então, gente, não esqueçam, peguem aí a água, o café, o vinho, como a gente gosta de dizer, o bloquinho, e vamos anotar. Anotem até para que vocês possam tirar dúvidas com a gente ali pela rede social ou mesmo com o médico que Os acompanha médicos, vocês. Né? Eu acho que é bem interessante. Vamos começar a falar sobre os sintomas. Por que acontecem? Quais são os principais? Como vamos lidar com eles? E antes da gente começar, por favor, pare aí, dê uma pausa. Siga o nosso podcast, curta, comente e compartilhe com o maior número de mulheres possíveis para que elas também possam ser beneficiadas com essas informações de qualidade. Então vamos logo direto ao ponto. Mara, o que causa os sintomas da menopausa? Efetivamente, a queda hormonal. Vamos falar sobre os três principais: estrogênio, progesterona e testosterona. Ao reduzir esses hormônios, nós vamos ter ação em diversos órgãos. Por quê? Todas as nossas células têm receptor para esses hormônios. Vocês entenderam por quê? Por que que a falta do estrogênio deixa o meu cabelo mais fino, mais ressecado e, ao mesmo tempo, o meu osso mais fragilizado? Porque o estradiol, que é o nosso principal estrogênio, ele atua em cada tecido, em cada célula. Bom, entenderam por que que nós vamos ter os sintomas? Porque os hormônios, eles reduziram. Tá. Bom, a partir daí, todas as mulheres vão sentir da mesma forma? Claro que não. Porque isso depende de sensibilidade. Para que um hormônio funcione, ele precisa ter um receptor. Eu costumo exemplificar como chave e fechadura. Ok? Então, o hormônio é a chave e o receptor é a fechadura. É necessário que se encaixem, que gire para que isso funcione. Então, cada mulher vai ter um tipo de receptor e uma sensibilidade. Portanto, o hormônio que vai agir para uma de uma forma não agirá para outra. Então, eu posso ter uma sintomatologia mais rica do que a sua por isso, porque a minha sensibilidade é maior. Ok? Entendi. Pronto. E onde entra aí? Qual é um outro problema nessa história? Muitos desses sintomas não são tão característicos, nós vamos depois elencar quais são, e ao relatar algum desses sinais e sintomas, alguns colegas médicos não conseguem perceber que eles estariam relacionados a essa baixa hormonal e acabam diagnosticando erroneamente, pelo menos naquele momento, essa mulher, principalmente na esfera emocional, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, entre outros. Entendi. Ou seja, a gente precisa realmente estar atenta a todas as mudanças. E aí eu queria mostrar esse livro para vocês. Esse livro não tem em português, essa edição é a edição americana, mas ele é muito interessante sobre a menopausa. E já que a gente está falando de sintomas, eu estava conversando com Mara, são mais de 70 sintomas elencados para a menopausa. Né? Então, tem sintomas que a gente nem imagina que existe. Né? Por exemplo, o ressecamento dos olhos. Eu falei, gente, o que é que isso tem a ver com menopausa? Eu não ia imaginar nunca ia fazer essa correlação entre o ressecamento dos olhos, o ombro congelado. Isso, né? Tem muitos, aqui tem muitos, eu não vou ler para vocês agora,
Mas é interessante quem tiver a chance, né, de ler, de pesquisar. São mais de 70. E aí, Mara vai falar aqui agora sobre os principais sintomas da menopausa. Quais são, amiga? Bom, o primeiro, né, que encabeça a lista é o fogacho, que é o mais conhecido, Uhum. esse acho que ninguém tem dúvida, é o famoso calor, e ele é diferenciado porque ele se caracteriza por um calor geralmente do pescoço para a cabeça, tá? Acontece muito no período noturno e ele se deve a uma instabilidade vascular. O que que acontece? Com a redução do estradiol, o vaso, o nosso vaso, nossas artérias, elas perdem a capacidade de contrair e dilatar. Então ela fica Aham. perdida. De repente ela dilata muito e aí dá aquele calorão, porque vem um aporte Uhum. de sangue, e depois ela fecha de uma vez, aí você começa a ter calafrio. Aí isso acontece mais à noite, é mais comum. Depois, a mudança do padrão do sono, muito vinculado também à progesterona, onde você tem uma dificuldade de pegar no sono e às vezes despertar noturno. Você acorda mais vezes. Bom, como minimizar? Vamos deixar para falar de tratamento num outro momento, Aham. mas assim, até que eu procure um tratamento, o que que eu posso fazer? Existem condutas, até dentro da alimentação, que pode aliviar. Por exemplo, as chamadas frutas vermelhas, elas dão uma aliviada boa nessa sintomatologia, mas é como eu falo, não estou falando de tratamento. Eu estou falando de alívio de sintomas até buscar o tratamento adequado, tá? E estratégia como melhorar o ar-condicionado, o ventilador, roupa mais leve. A gente sabe que a realização de atividade física também traz uma melhora Uhum. nisso daí, porque você melhora o condicionamento cardiovascular como um todo, né? Aham. Cardiovascular. Pronto. Falando agora da insônia. Essa abordagem, por incrível que pareça, é muito complexa. A questão do sono é um desafio. E eu não trabalho sozinha nesse momento, viu, gente? Eu acho que tem que ter um acompanhamento multiprofissional, neurologista, principalmente neurologista que trabalhe com distúrbio de sono, porque nem sempre é só hormonal. Tem outros fatores envolvidos. E quando a gente associa outras condutas, Aham. melhora bastante. Mas aqui eu não posso deixar de falar para vocês sobre um hormônio importantíssimo para a gente, que é a melatonina. A Uhum. melatonina, ela, na verdade, é um hormônio naturalmente produzido pela nossa glândula pineal. E ele existe e deveria existir nas condições normais, mas hoje nós vivenciamos uma realidade que vai muito contra a produção de melatonina. Nós estamos muito expostos à luz. A gente não desliga. Nós temos a luz fria, a nossa luz normal, e nós temos a tela. Então, esse estímulo luminoso, ele faz com que a nossa glândula pineal não consiga produzir adequadamente a melatonina. Inclusive a luz de LED, né, que a gente fala, a luz Aham. do stand-by dos aparelhos, ela é ruim, tanto a azul quanto a vermelha, e você fica o tempo todo com aquele ponto luminoso iluminando a sua glândula pineal e a melatonina não é adequadamente produzida. Então, estratégias: desligar celular mais cedo, sair da tela, deixar tudo escuro, se precisar usar tampão no olho para dormir, aquela máscarazinha. Então, essa é a estratégia. Chás, Uhum. relaxamento, meditação. Tudo que relaxa a gente para fazer com que a gente entre numa vibração mais calma e ma- consiga relaxar. De Relaxa, relaxamento mesmo, né? relaxamento mesmo. A gente precisa relaxar para dormir, é natural. É. É esperado que aconteça isso. Você não pode dormir naquela energia pilhada do dia a dia. Vamos para o terceiro ponto agora, já que a gente falou de melatonina, lembrou ali do cérebro, lembrou da parte superior, vamos falar da chamada névoa mental, que agora todo mundo quer saber e fala, e o nome é esse mesmo, porque Brain veio, fog. exato, veio do inglês, né, amiga? É brain fog, e a verdade é essa, é como se você tivesse uma nuvem no seu cérebro, e você já não consegue mais fazer conexões. É como se você perdesse mesmo o foco. Eu defino como uma coisa interessante. Quem usa óculos às vezes tem isso. Ao tirar o óculos, você tem a sensação que desfocou. É Aham. isso que acontece com o cérebro. Por que que acontece isso? Entre tantas outras causas, a gente sabe, né, que o hormônio muda a característica da massa cinzenta do nosso cérebro.
existe uma situação que isso acontece que é, na verdade, para nos defender. O cérebro, ele é o nosso principal órgão e ele é muito sábio. Tudo que ele puder fazer para nos defender, ele vai fazer. Veja, eu estou num momento com outras prioridades. E ele entende isso. Então, ele faz você esquecer algumas coisas, isto é, não priorizar para que outras coisas fundamentais para a sua sobrevivência aconteçam. Tá? Por exemplo, você precisa se equilibrar mais. Então, ele está preocupado onde você deixou a chave. Está preocupado com o seu equilíbrio. Uhum. Tá? Então, isso também é importante que vocês saibam para não achar que vocês estão vivenciando uma coisa atípica. E a parte boa dessa história é que isso tende a melhorar depois. Deixa eu pegar um gancho nisso aí. Mara Uhum. falou uma coisa super interessante, né? E eu adoro ler e estudar. E tem tanto nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, e tem um outro livro que é O Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi. Ela é neurologista e ela estuda o cérebro feminino e fez um estudo e continua fazendo esse estudo do cérebro feminino na menopausa. Ela fala que durante a menopausa, no início, nos anos iniciais da menopausa, como Mara citou, o nosso cérebro, ele reduz em relação à massa cinzenta. E isso acontece em duas outras épocas da nossa vida, né? Que são na puberdade, quando a gente entra na adolescência, e depois quando a gente fica grávida. Mas justamente para economizar energia para o que precisa, e é como se fosse um processo de renovação. Né, de ele se renovar para se adaptar às novas demandas dessa fase que a gente está vivendo na nossa vida. Não é isso? Exatamente. É um mecanismo de defesa. De defesa. Isso. E aqui eu vou aproveitar, como a gente falou de pegar gancho, o seguinte. Não é só o estradiol ele é muito importante para o cérebro, porque o estradiol ele é um hormônio de renovação celular. Mas tem um outro hormônio aqui muito importante para a cognição, que é o DHEA, tá? Ele tem, isso é uma sigla, tá? Que é dehidroepiandrosterona, que é um hormônio produzido pela suprarrenal. Então, nós estamos falando aqui de estradiol, progesterona e testosterona, mas eu já peguei o gancho desse DHEA, e que ele é um chamado neurohormônio. Ele tem uma ação importantíssima no cérebro para foco, memória e concentração. Então, aqui já fica a dica. Anota aí, viu, gente? DHEA, para vocês buscarem sobre isso e entenderem que, em geral, esse hormônio também precisa ser modulado. Eu já uso há anos. Usamos há anos, né? Aliás, essa é a minha fonte de trazer. Eu tô até triste porque ela veio embora e agora é minha fonte. Mas toda hora eu tô lá, amiga. Eu já tô indo para lá de novo, eu trago de novo. Minha fonte de ideia, viu? Bom, enfim, é isso sobre também não pensar que é só estrogênio, progesterona e testosterona. Vamos lá. Quarto ponto, importantíssimo. Mudança do humor, ansiedade, depressão. Isso realmente acontece? Sim, isso acontece. Não é que você não esteja ansiosa, não esteja depressiva ou não esteja mais irritada. É só para explicar que, em geral, esses sinais e sintomas acontecem pela baixa hormonal, tá? Inclusive, quem faz esse diagnóstico para vocês são seus filhos e o seu marido, em geral. Porque é sinalizador, tá? A Fernanda Lima fez esse comentário que o filho virou para ela e falou: mãe, eu não estava lhe reconhecendo. Eu vi que tinha algo diferente. Deixa eu contar um negócio aqui que eu acho que eu comentei com você quando a gente estava fazendo o roteiro desse episódio. A minha sogra, pense numa mulher assim, matriarca, e adora família unida. A gente era vizinha, né, quando eu morava no Brasil. E todo domingo, os almoços de domingo eram na casa dela. E ela adorava, e ela preparava tudo. A gente ia para lá, eu, meu marido e os meninos. E aí ia a outra nora, enfim, todo domingo lá. Quando chegou numa determinada fase da vida dela, do nada, ela chamou todo mundo e falou: eu não quero mais almoço aqui aos domingos, não quero ninguém aqui. Tô meio de saco cheio e tô indo para minha casa no litoral norte. E não quero ninguém lá, não. Aí a gente achou super estranho, né? Eu falei com o meu marido, eu falei: amor, tem alguma coisa, entraram no corpo de sua mãe aí, alguém tomou posse do corpo dela, porque essa pessoa não é ela. Resultado, ela estava super diferente. E assim, você percebia que ela estava angustiada, né? Que ela não estava bem, que ela estava com os nervos à flor da pele. Pois bem, tempos depois, sei lá, algumas semanas depois,
Meu marido, a gente tinha uma assinatura de revista e tinha uma reportagem sobre menopausa. Quando meu marido leu, foi o que ele fez, ele pegou e tinha um teste com que ia ser dando check, 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 e ele levou para ela. Quando ele levou para ela, que ela olhou, ela falou, tô na menopausa. Me encaixei. Me encaixei. É isso mesmo. E aí ela foi para o médico. Quando eu fui lançar essa plataforma, o Sou 40 Mais, eu liguei para várias pessoas para conversar, para entender como foi o processo da menopausa dessas mulheres. E eu me lembrava muito dela, muito, porque ela mudou completamente. Aí eu fui conversar com ela. Ela me disse, Adriana, primeira coisa, eu entrei numa crise existencial. Eu não me conhecia, eu não era mais a mesma pessoa, meu humor, ela ficou para baixo, ela ficou mal, ela não queria ninguém por perto. Depois, a segunda fase foi uma crise conjugal. Que ela falou: não, isso daqui não é meu, deve ser ele. Já passou o pobre do meu sogro, coitado. E você começa a culpar todo mundo. A culpar todo mundo. Porque você não se reconhece. Ela disse que ela não se reconhecia e ela não queria nem ele de junto, tá? Então, assim, aí ela falou e depois foi para uma crise conjugal. E ela sempre foi apaixonada por ele, né? Eles tiveram sempre uma relação muito bacana. Até ela procurar um ginecologista, começar a terapia de reposição hormonal e perceber que isso não passava de sintomas da menopausa. Que loucura. Certo. Loucura. E é o que eu falo, a família chama atenção. Eu tenho um caso de consultório entre tantos outros, mas esse é muito lindo porque é uma pessoa muito querida e ela me agradece muito. E é bom a gente, quando a paciente chega e ela fala pela parte boa também que aconteceu, né? E ela veio, chegou até a mim e falou, doutora, eu não sabia o que estava acontecendo comigo e até que a minha filha me chamou a atenção da seguinte forma, mãe, tem algo acontecendo, você não está bem, busque ajuda. A filha fez essa colocação e ela ficou constrangida, resolveu compartilhar com uma amiga sobre isso e a amiga era minha paciente e disse, vai para a doutora Mara. Ela chegou numa situação tão crítica que eu abordei o tratamento dela antes de qualquer outro exame, que eu disse, eu não preciso de nada. Mas a situação era tão crítica e ela teve o cuidado de exatamente 3 dias depois, eu me lembro que tinham passado 48 horas, ela disse, a palavra foi essa, eu renasci. Sério? Eu renasci. Foi emocionante que eu falei pra ela fez de áudio pra mim. E eu falei, ó, que bom você me dar esse retorno, porque a gente sofre com o paciente, a gente acolhe, né, e vê como aquilo significa na vida de uma família. Com certeza. Né? Porque aí não é uma pessoa, é uma família envolvida, né? E a gente vê, muitas vezes, os casais se distanciando e você não sabe a causa nessa fase da vida, muitas vezes é atribuído aí. Quer dizer, não é atribuído, mas a causa tá aí. A causa tá aí. Ué, Exatamente. E como lidar com isso, né? A principal conduta é a conduta medicamentosa, mas para aqui, como para tantas outras, vale as técnicas de relaxamento, alternativas na alimentação. E uma alimentação anti-inflamatória é tudo, né, amiga? Porque a gente pensa que não. Como os alimentos têm uma influência no nosso corpo positiva e negativa. Total. E a gente precisa combater a inflamação. Eu falo que a gente, quando tá comendo mal, a gente se sente intoxicada. E exatamente. Porque nós estamos o quê? Cheio de oxidantes, de toxinas, né? Exatamente. E aí vamos para mais um ponto, que é um ponto doloroso. Literalmente. As dores osteoarticulares. De repente, tudo faz creque. As articulações todas parecem crepitar. Parecem não, elas crepitam mesmo. E é uma dor no corpo que hoje a gente sabe que praticamente todo mundo está tendo um diagnóstico de fibromialgia. Então a gente precisa rever isso. Claro que a fibromialgia existe, ela é uma doença, inclusive enquadrada, tem CID, né? Enquadrada dentro da especialidade da reumatologia, principalmente. Mas muita gente sendo diagnosticada erroneamente com fibromialgia e o que tem? Falta hormonal. E isso se deve também à baixa hormonal. Por quê? Vamos lá, o estradiol, o estrogênio, ele faz um processo de lubrificação das articulações. Então, com a redução dele, essas articulações se tornam mais ressecadas. E os ossos, eles se articulam
E precisam ter essa lubrificação para deslizar. Uma vez que não tem, isso vai ficar difícil e doloroso. Uhum. E na parte muscular, você vai perdendo a capacidade da fibra reagir. Ela começa a ficar mais fibrosada. Ela é fibrosa, ela inflama e ela dói. Essa é a Nossa questão. Senhora. Isso. E é dor em tudo. E eu me lembro, eu não sei se dor em você se tudo. recorda, mas eu já falo com você há muitos anos das dores que eu sinto nos ossos. Eu dizia, eu preciso fazer densitometria óssea. Isso! Você uma vez comentou isso comigo, eu quero fazer um exame. Você falou, eu preciso fazer uma ressonância, tem alguma coisa na minha perna, foi isso mesmo. Eu morro de dor. E eu ganhei uma, que agora virou amiguinha, uma tendinite no quadril, que eu não tinha. Isso. E é assim, eu tô melhor, eu tô pior. Se eu faço exercício físico, eu tô melhor. Se eu paro de fazer exercício físico, eu tô pior. Isso. É uma loucura. É isso, você vê como é importante. Aí aqui, mais uma vez, para esse aspecto aqui da chamada fibromialgia que todo mundo fala, é fundamental a atividade física. E sabe o que acontece? Exatamente o oposto. As pessoas param de fazer. As pessoas param, porque elas acham que é a atividade física que tá doendo. Porque realmente, quando você vai nessa condição, você fica tão dolorosa no outro dia que você já não quer ir. Importantíssimo aqui, sabe o que, gente? Vamos falar de suplemento, aproveitando, ômega. Ômega, né? Ômega aqui é super importante, às vezes precisa de uma dose bem otimizada. Magnésio, fundamental. E tem aqui também entrando um suplemento que é a coenzima Q10. Porque a coenzima Q10, ela atua na nossa mitocôndria. Lembra da mitocôndria, aquela organela que a gente aprendeu lá na escola? Que traz a energia celular. Que traz energia para a nossa célula. E o colágeno ajuda também? Então, o colágeno, há quem diga que o colágeno não funciona porque uma vez ingerido por via oral, você eliminaria pelo intestino, que ele não teria capacidade de absorver, mas hoje nós já temos as formulações preparadas para essa absorção. Eu gosto muito do colágeno, eu acho que é uma alternativa bem interessante. E tem, inclusive, injetável. Ah, é? Não conheço. Tanto para procedimentos estéticos, por exemplo, para a pele, como você tem o colágeno por via endovenosa e por via intramuscular. Interessante. Justamente para fugir desse problema absortivo de absorção, que a via oral pode trazer. Entendi. Né? E agora vamos para o grande dilema que a gente comentou, inclusive no episódio passado, sobre o risco cardiovascular. Mulheres menopausadas, mulheres na fase climatérica, por favor, se atentem. O nosso risco se equivale ao risco do homem, que é altíssimo, tá? Então, nós temos que mudar essa história. Nós vamos mudar essa história mudando nossa alimentação, fazendo atividade física e fazendo a reposição hormonal adequada. Não tem como a gente ficar sem estradiol. O estradiol é o hormônio protetor. Por isso que nós somos protegidas antes da menopausa em relação ao homem, porque o homem não tem o nível de estradiol que nós temos. Exatamente. Okay? Quando a gente perde, né, e cai para níveis baixíssimos, a gente fica desprotegida. Isso, desprotegida. Por quê? Porque o estradiol, o estrogênio, ele cria ele que cria o endotélio. O endotélio é a parte interna do vaso. E isso faz com que o vaso seja estável. Uma vez que eu perco esse endotélio, esse vaso fica frágil. Se ele fica frágil, ele começa a ter depósitos de colesterol. E aí eu posso fazer aquelas áreas irregulares, consequentemente o sangue passa de forma irregular, forma trombo, e aí eu vou fazer um infarto. Ok? Resumidamente, falei muito rápido assim, mas é isso. Aumento do risco cardiovascular. Além disso, a falta de estradiol diminui o HDL. Aumenta o LDL, que é o colesterol ruim. Eu tive isso quando eu sempre tive colesterol baixo, triglicérides baixo. Quando eu comecei essa fase, meu colesterol, eu falei, gente, que é isso? Como assim? Menopausa, né? Menopausa. E depois, a Adriana tem um caso bem característico, porque quando você ficou adequada nos hormônios e tudo, você melhorou. De um exame para o outro, você já era outra pessoa. Eu vou contar isso em outro episódio que a gente vai fazer, mas é interessante, sim, que o exercício combinado com a atividade física e a terapia de reposição hormonal, eles fazem milagre. É isso mesmo. É tudo otimizado. Tudo. Vamos lá, continuando aí a lista maravilhosa de sinais e sintomas, passamos para as alterações de pele, cabelo e unhas. Outro drama. Engraçado que eu falo que a mulher não lembra nem que existe risco cardiovascular, mas a unha quebrando, o cabelo caindo e a pele ressecada é de doer. Eu falo assim, olha, mexa com a mulher, mas não mexa com o cabelo dela. Ah, pronto.
Porque, mais uma vez, lembra do que eu falei sobre todas as nossas células contêm receptores, principalmente aqui o estrogênio. O estradiol, ele é um hormônio de proliferação. Então, ele prolifera seu colágeno, ele prolifera sua célula, ele traz trofismo. Se eu tenho ele na minha pele, a minha pele fica mais turgosa, ela fica bonita. Ele deixa de existir, a pele resseca, ela murcha, o colágeno não é mais produzido da mesma forma, e assim como a unha começa a ficar quebrando, fácil. Aí aqui, gente, mais uma vez eu digo, todo mundo que estiver inflamado, que estiver muito oxidado, também vai piorar. Porque essas toxinas, elas vão muito para a pele, cabelo e unha. Então, às vezes, uma queda de cabelo não é necessariamente um problema só hormonal. Precisa ter uma investigação grande, principalmente com a falta de nutrientes. Ferro, zinco e selênio. Tá? Ferro, zinco e selênio. Cabelo, unha e pele. Ferro, zinco, selênio. Cabelo, unha e pele. Ferro, zinco, selênio. Ok? Falando em mucosa, em pele, já passamos para a parte do andar de baixo, que é vagina. Sabia que a gente falou sobre sono, mas um dos primeiros sinais da falta hormonal é o ressecamento vaginal. Ressecamento vaginal. Ressecamento vaginal. A mucosa urogenital, ela sofre muito, porque o hormônio atua muito nela. Então, qualquer redução faz com que você sinta. Só que, às vezes, você não percebe. Não, minha lubrificação tá boa, não tem um desconforto na atividade sexual, mas você começa a ter infecção urinária recorrente. Eu tive. Pronto. Eu tive 10 infecções urinárias em 8 meses. Olha, a Adriana é uma pessoa escolhida para falar sobre menopausa, porque todos esses sintomas, se tiver 50, ela teve 49. Não, eu só tive um que foi ao contrário, que em vez de ter calorão, eu não sabia que era sintoma da menopausa, eu tinha um calafrio, porque para minha pressão arterial subia um calafrio que ia dos pés até a cabeça, não tinha aquecedor, não tinha edredom, não tinha chá, não tinha nada, e foi Mara que me explicou que era justamente porque não é só o calor, você me falou que essa alteração, é a incapacidade, porque quem regula essa questão nossa da temperatura é o hipotálamo, então o hipotálamo perde, é como se ele perdesse a sensibilidade de que momento ele tem que contrair e dilatar esse vaso. Pois mas eu sou sorteada. Que bom, né? Que você teve assistência, que você hoje vai atrás disso, né? Claro. Sim, e aí, saindo da pele e da mucosa, a gente volta lá para aquela história do músculo. A perda muscular é enorme com a falta hormonal e da densidade óssea. O osso, ele é muito importante. Sabe por quê que eu digo que ele é importante? É porque ele é silencioso. Ninguém tem dor no osso, não existe. Quando você tem dor, você sabe que você está sentindo uma dor da articulação ou do seu músculo, não é no seu osso. Então, como os sinais e sintomas relativos à massa óssea são silenciosos, a gente raramente se preocupa com isso. E eu só vou saber através da densitometria. Ou, infelizmente, no caso de uma fratura, que às vezes se eu falar, caiu do nada, que a gente chama de fratura, queda de própria altura e fraturou. Gente, velho morre de queda. Morre de queda. Morre de queda. Velho não pode tomar queda. Então, por isso que a gente tem que se fortalecer os nossos músculos, fazer atividade com os pulinhos, até, né, para poder fortalecer e a gente até aprender a cair. Exato. Né, se for o caso. Exatamente. Você tem que ter a capacidade de se equilibrar. Exatamente. Então, vamos lá. Eu queria falar, Mara falou sobre os principais sintomas aí, que são as ondas de calor e sudorese, insônia e distúrbios do sono, a névoa mental e as falhas na memória, né? Mudança de humor, ansiedade e depressão, dores no corpo e articulações, aumento do risco cardiovascular, alterações de pele, cabelo e unha, secura vaginal e diminuição da libido, e perda de massa muscular e osteoporose, né? Tem vários outros sintomas, como eu mostrei aqui para vocês. Esses são os mais comuns. Mas tem outros também que a gente deve ficar atenta, que são alterações na tireoide, né? Alterações no metabolismo e ganho de peso. Ela já falou sobre isso, porque as mulheres nessa fase, principalmente a pochetezinha aqui que ela falou, que ela já explicou por quê, né?
as palpitações e sensação de coração acelerado, que foi o meu caso. Você teve muito. Eu converso com muitas mulheres, são poucas que têm isso, pelo menos as que eu converso, não são muitas que têm essa questão do coração Às vezes não acelerado. percebem. Às vezes não percebem, amiga. Às vezes não percebem. Porque essa palpitação, ela vem justamente por causa da oscilação que dá o fogacho. Que dá o fogacho. Mas às vezes é imperceptível, é uma coisa muito sutil. Entendi. E também a maior sensibilidade a estresse e cansaço crônico. É incrível como várias mulheres nessa fase falam assim, parece que drenaram toda a minha energia. Toda a energia. Que eu não tenho energia nenhuma para fazer mais nada. É uma fadiga constante. Você não consegue exercer tudo que você tem que exercer. Então a gente brinca assim, quando eu era jovem, quando eu estava na faculdade, eu dava um plantão, no outro dia eu estava inteira, ia para balada. Hoje, pelo amor de Deus, se me chamar é motivo para briga. Exatamente. Quer me chamar para uma festa, me chame para matinê. Para matinê. Né? Agora, como é interessante, né, a gente pegando o gancho aí para a gente falar, como é interessante a pessoa estar bem hormonalmente, bem tratada. Eu dou muito exemplo da minha mãe, que é Nossa, sua mãe é fantástica. Que é um exemplo de energia. E minha mãe vai fazer 77 anos, ela tá com 76, e ela tem uma energia que a gente fala, nós filhos falamos, insuportável. E é o que isso? Quer dizer, uma pessoa de 77 anos praticamente, toda modulada, porque onde quer que ela chega, todos os profissionais ficam assim, não é possível que você ainda não parou essa reposição, e tá tudo... E eu repito, quem é a sua médica? Quem é que manda aqui? Sou eu. E ela está ótima. E é isso que fala. Como? Se ela não tivesse, ela já estava entrevada. Com certeza, com certeza. E aí, quando vai chegando perto dos 80, que tem um declínio maior ainda, isso, né? Se você não estiver bem, já era. Já era. Bom, e como é que a gente alivia todos esses sintomas? Através de ajuste no estilo de vida, que a gente falou aqui, e da terapia de reposição hormonal, né, amiga? Exatamente. Então, gente, relembrando de novo, bloco, papelzinho aí, caneta. A base da pirâmide, alimentação, atividade física e sono, ok? Alimentação, atividade física e sono. Porque eu não gosto. Criança faz o que gosta e adulto faz o que precisa. Acabou. Eu não vou mais discutir isso, ok? E se tiver falha em algum desses, vocês vão buscar uma forma de adaptar. Já chegou a hora. E o próximo passo é a gente fazer a modulação hormonal dentro do que precisamos, dentro do que podemos, ok? A gente não está aqui para falar só de contraindicação nem de indicação. A gente quer fazer um plano individualizado, certo? E aí eu vou aproveitar e vou me antecipar, que a gente está concluindo, né, esse episódio. A gente decidiu, né, preparar uma surpresa para vocês. Tadã! A gente vai preparar um curso muito prático de como vocês vivenciarem essa fase, né? Claro que a gente decidiu isso, mas a gente vai trocar o pneu com o carro andando e a gente está preparando, a gente ainda está no podcast, estamos na metade do podcast, estamos finalizando o 4º episódio, mas a gente já quer falar para vocês que a ideia da gente é preparar um curso prático para você realmente poder aplicar todas essas dicas que a gente está dando, todas essas estratégias que Mara tem de forma prática na sua vida. Como é que você melhora a sua vida nessa fase? Porque, como a gente já falou, é uma fase que veio para ficar. Essa fase, ela não vai embora. Mas o que é que eu posso fazer? Então, por exemplo, a gente está falando de suplemento. Como é que você vai identificar o que é que o seu corpo precisa? Qual é o tipo de suplemento? Qual é a dose adequada? Tem muita coisa que precisa ser levada em consideração. Então, a gente está criando uma lista para vocês se inscreverem, depois vocês olham, né, no podcast, quando vocês curtirem, ela vai no índice do podcast, vocês vão ver e vocês se inscrevam nessa lista de espera, que no momento adequado a gente vai falar para vocês, no momento oportuno a gente vai falar para vocês que a gente vai fazer uma aula para explicar melhor, para tirar dúvidas, enfim, mas a gente está muito feliz e que é uma coisa que não é para agorinha, mas é para o futuro próximo, né, amiga? Para o futuro próximo. Então é isso, foi pensando em como ajudar cada vez mais, como acolher vocês, é que nós estamos montando essa proposta de um curso, trazendo para vocês um aprendizado dentro do basal, mas do que pode fazer a diferença, e não só para vocês, para que vocês também possam
influenciar e ajudar outras pessoas. E a própria família, envolver a família. Porque quando a gente está falando disso, a gente está falando de hormônio, a gente está falando de suplemento, a gente está falando de dieta, a gente está falando de atividade física. São vários pilares envolvidos que a gente vai reunir, preparar um material, fazer uma curadoria bem bacana para que você tenha as ferramentas para navegar essa fase da melhor forma possível. Você não está sozinha. A menopausa pode ser desafiadora e a gente está aqui para ajudar você a passar de uma forma mais saudável e com uma melhor qualidade de vida. Então, vamos aí te ensinar a navegar por essa menopausa. E no próximo episódio, nós vamos entrar detalhadamente na terapia de reposição hormonal. Então, nos acompanhe. Se você não assistiu os episódios anteriores, assista, divulgue, curta, comente, compartilhe. Nos siga no Instagram, @sou40mais e @DRA de doutora, _Mara Rúbia, que a gente vai amar seus comentários, sua interação, e para que a gente possa continuar construindo esse conteúdo de qualidade com muito carinho para vocês. Não é isso, amiga? Isso aí, aguardamos vocês. Estamos juntas.